Grande, Mazar, Valete. Tô ao tranquilo. vivo é cores. Isso aí. Vamos lá. Então, convidei o Valete para a gente fazer junto aí uma live. Tem feito mais ou menos semanal. Trouxe ele arrastado aí para esse bate-papo aí junto com a gente hoje. Queria que tu desse uma falada aí, Valete, te apresentasse, porque acho que até algumas pessoas talvez do meu Instagram não te conheçam ainda. E brevemente aí vamos começar. É isso aí. Um prazer, então, estrear nas lives aqui com um grande amigo. E para quem não me conhece, então, eu sou André Valiati, eu sou cirurgião plástico. Na nossa, na nossa formação, que é bem longa, né? Para quem não conhece também, a gente acaba fazendo 6 anos de medicina, depois a gente presta um concurso para fazer, então, prova para cirurgia geral. No caso, eu e o Falcão fizemos cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e depois a gente presta uma nova prova, um novo concurso bem concorrido para entrar para a cirurgia plástica, que são mais 3 anos de formação. E depois disso a gente ainda é submetido a mais testes, né, da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, uma prova que a gente vai lá para São Paulo, é submetido então a questões ao vivo com professores, é realmente um concurso bem desgastante, então um longo caminho para chegar até aqui. E é um prazer ter trilhado esse caminho aí junto com o amigo. Vamos lá, isso aí. Abraço para o Minuzzi que entrou ali. Então, Opa, realmente, cafezinho, Minuzzi. esse nosso caminho ele é longo, né? São 11 anos realmente de formação. E a gente fez uma formação muito semelhante. O Valiati vinha um ano na minha frente, prestou os concursos sempre um ano na minha frente, eu vinha um ano atrás. A gente terminou, tá desde 2007 nessa parceria, já fomos colegas de residência, depois a gente teve o consultório junto. Nunca mais acabamos nos separando na parte profissional. No início operávamos direto junto, um auxiliando o outro. Aí chegou o momento que a nossa carreira dos dois evoluiu, graças a Deus, e a gente acabou não tendo mais esse tempo de se auxiliar, mas mesmo assim até hoje dividimos o consultório, dividimos as angústias do consultório juntos, né? Temos a sociedade no consultório, mas não conseguimos infelizmente mais nos auxiliar em cirurgias. O Valete só não contou um detalhe dessa história, que ele já tinha feito toda a formação no Hospital de Clínicas, enfim, e eu fiz a minha formação em Pelotas, fiz a Universidade Católica de Pelotas. Quando cheguei aqui, cheio de emoção, tinha passado para a entrevista no Hospital de Clínicas, a entrevista é a última etapa, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém, eu era de fora. Foi o primeiro contato que eu tive com o Valete. Ele era da minha banca lá, era um residente da minha banca. E eles acabaram me dando uma mão, eu estava bem colocado, me deixaram em último lugar. Eu acabei entrando, embora a sabotagem, né? Mas depois eu perdoei ele e a gente continua sócio e amigo até hoje. É Mas é isso isso aí, aí, vamos lá. coisas da Acho vida. que o que a gente tinha combinado de falar seria um pouco sobre expectativa. Acho que a gente vai falando sobre expectativa em cirurgia plástica. Eu recebi algumas perguntas via direct que ao longo do tempo a gente pode ir respondendo também, e o que for entrando aqui, acho que a gente faz nessa sistemática. Boa. Mas queria que tu falasse, Valete, eu acho que a gente tem condutas muito semelhantes, formação muito semelhante, treinamento muito semelhante, e o nosso dia também é muito semelhante. Mas eu queria que tu falasse como é que é essa tua experiência e como é que tu lida com a expectativa dos pacientes. Pois então, eu estava dando uma breve revisada hoje, assim, nos dados da ISAPS, que é a Associação Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, e realmente o Brasil, ele está em primeiro lugar em termos de procedimentos cirúrgicos, tá? A gente ainda perde em procedimentos totais, assim, porque os Estados Unidos, eles fazem muitos procedimentos não cirúrgicos, preenchimento, botox. Então, no geral, a gente perde só para os Estados Unidos, mas em termos de cirurgias realizadas, o Brasil é o primeiro lugar. E isso demonstra, claro, o grande desejo das pacientes em realizar o seu sonho, que é a da cirurgia plástica. Então, nesse ano passado, na verdade, né, o Brasil realizou praticamente 1,5 milhão de cirurgias plásticas, né, os Estados Unidos ficou com 6 mil atrás, né, e para terem uma ideia, o terceiro colocado é o México, com 500 mil procedimentos. Então, a gente está 3 vezes acima do terceiro colocado. Então, isso demonstra que realmente o interesse na cirurgia plástica é muito grande. E
junto com esse interesse vem a expectativa. E é aí que a gente tem que ter o grande controle de consultório, assim, para tentar entender o que aquela paciente está buscando e ver se com a nossa técnica a gente vai conseguir, né, alcançar esse sonho. Se nesse meio a gente acaba tendo um desencontro de ideias, muitas vezes depois vem a insatisfação. Então a consulta ela é muito importante. E é um passo que às vezes os pacientes querem pular. Porque a grande maioria das perguntas que a gente recebe aqui é quanto custa uma cirurgia plástica? E na verdade essa não deve ser a primeira pergunta, né? Não sei o que tu pensa disso. Não, eu acho exatamente, né? E eu venho mudado ao longo desses anos, realmente tentando dar um pouco mais de atenção e mais consultas de pré-operatório. Principalmente no interior, eu vou para São Borja, opero lá 2 vezes por mês e lá às vezes não tem esse tempo da gente ter várias consultas de pré-operatório. O paciente vem, já consulta, às vezes não é nem de lá, é de cidades ao redor e na próxima vez que eu vejo já é para cirurgia. E isso eu tenho reavaliado e só autorizado fazer a cirurgia depois de uma só consulta, quando eu vejo que eu consegui uma sintonia muito fina com o paciente, que eu consegui que a expectativa que ele tem é a realidade que eu vou conseguir entregar, né? E a gente conseguir, dentro de uma conversa, às vezes rápida, em menos de 1 hora, com que aquele paciente ele tenha convicção de que o que tu vai entregar é o que ele está esperando, é o ponto principal, né? Então, às vezes a gente faz resultados que, dependendo de comparações, eles não ficam perfeitos, né? Mas para aquela paciente que saiu lá de uma sobra de pele grande, de um desconforto, e ela retirou aquela sobra de pele, ela não quer aquele corpo perfeito, enfim, ela está super satisfeita com o resultado que a gente vai conseguir deixar. Então, isso evita que a gente tenha problema, evita que tenha uma desconexão da expectativa e do resultado final. E esse, para mim, é o ponto principal. Entende? Eu não procuro que a paciente esteja extremamente no peso adequado para poder fazer a cirurgia. Aquele caso, eu tenho a certeza absoluta que ele vai ficar genial, porque às vezes a paciente não quer o genial. Às vezes ela quer o bom, e o bom vai ser satisfatório para ela, vai dar muita realização. Então, eu não procuro achar que o caso fique genial para mim. Eu quero que o caso fique bom para aquela paciente. E às vezes não sempre, é na consulta que a gente consegue e tem que captar se houve uma real sintonia no que ele busca e do resultado que eu vou entregar. Então, cada vez eu venho trabalhando mais isso, perdendo mais tempo nas primeiras consultas e só partindo para o passo de marcar a cirurgia depois que eu tive essa convicção de que eu fui entendido, né? É verdade. E às vezes a gente tem um resultado que, para nós, ele fica muito acima da expectativa, mas que para a paciente também não agrada. Então, é isso aí, é entender muito o que ela está buscando. E eu não sei na tua experiência, mas na minha experiência é muito raro eu pegar uma paciente que ela vem aberta assim, a discussões, né? Muitas vezes essa paciente ela já chega contaminada, vamos dizer assim, ela chega contaminada por informações de grupos de WhatsApp, de antes e depois de outras pessoas, de informações de internet. Então, às vezes a paciente ela vem com uma ilusão muito grande, né? E fica com a expectativa daí muito alta. E aí na consulta a gente é obrigado a fazer o quê? Botar ela na expectativa padrão. E o principal erro das pacientes que eu vejo, nas que eu noto alguma insatisfação de pós, é quando ela começa a fazer a comparação dela com outra pessoa. E não do pós dela com o antes dela. E é por isso que a gente acaba sempre fazendo o registro, né? Então a gente faz as fotos de antes, faz as fotos de depois, mostra, compara, porque muitas vezes também elas se esquecem do seu próprio antes, porque elas só se veem naquele momento, né? Então às vezes tu vai mostrar, não, mas olha aqui, ó, tu era assim, ó. Não, doutor, essa não sou eu, apaga isso aí. Então ela esquece do que ela era. E isso é outro grande problema, né? Que ela fica cada vez mais exigente, né? Isso, e não só ela, né? Como a gente trabalha como ser humano, e o ser humano por si só já é muito complexo, tem ela, tem a família, tem a prima, então tem várias opiniões que vão focar no nosso resultado, né?
Então, eu já tive várias pacientes, mas algumas que eu me lembro, que saíram super felizes, praticamente de alta de um pós-operatório e voltam poucos dias depois chorando. Ah, mas minha mama tá muito pequena, eu não gostei. Tipo, como assim? Semana passada eu tava feliz. Não, mas é que a minha prima chegou e falou que não fez diferença nenhuma o que eu coloquei. Então, daqui um pouco, por sabe-se lá qual motivo, qualquer opinião faz uma desconstrução num trabalho, de um resultado às vezes brilhante, né? Então, essa sintonia e ter o paciente sempre próximo da gente, que ele venha tirar dúvida contigo e não com o grupo de WhatsApp, que ele venha pedir opinião tua e não de amiga ou de vizinha ou de outros profissionais, mas que tu seja o ponto de referência, eu acho uma coisa muito importante, né? E eu acho que a gente só fortalece isso sendo verdadeiro. Quando o paciente realmente ele confia em ti. O paciente chega, doutor, eu não gostei da minha cicatriz. Eu olho, eu avalio, realmente, eu também não gostei. Vamos lá, vamos resolver, vamos tentar melhorar. Tudo sempre tem solução. Jamais esconder, né? Jamais fazer com que ele perca a confiança e que a minha palavra traga segurança. Então, acho que essa é uma maneira que se consegue ter sempre o paciente do nosso lado e confiando na palavra da gente. Sinceridade sempre. Exato. Verdade, tem que ser. Já aprendemos com o nosso professor Ronildo, né? Não tenta enganar as pacientes que elas são espertas. E é verdade, elas estão se vendo e elas enxergam. E se tu tá vendo, tu tem que dizer também que tu tá vendo, né? Exato. Grande doutor Ronildo. Mas é isso aí. Hoje, esses tempos, eu fiz uma live com o Gustavo Caetano, que é um dentista aqui brilhante nessa parte de odontologia estética. E eles têm uma grande vantagem, porque ele me pergunta, tá, mas como é que tu mostra para o paciente? Eu digo, não mostro. Eu tenho que conversar e a partir de uma imaginação, de uma confiança e de uma previsão de resultado, ela confia em mim e a gente ir lá fazer. Pô, como assim? Porque eu consigo fazer 4, 5, 6 testes, né? E vai lá, experimenta o dente, não está 100%, volta para o laboratório. Vai lá, então eles têm esse arsenal de projeções que conseguem mostrar para o paciente, até o 5º teste ele pode muito bem desistir, diz, não é como eu queria, vamos voltar. A gente não, a gente é uma conversa, entrou em sintonia, tu acha que o paciente entendeu o que tu pode entregar e a gente já parte para a cirurgia. Então, nossas ferramentas são muito menores, né? E todos os aplicativos e softwares que foram criados na tentativa de explicar para a paciente como ela vai ficar depois, não deram certo. Então já se foi tentado vários, né? Então se eu te botar uma prótese de 300 ml, tu vai ficar assim. Então isso causou sempre muito mais briga no pós-operatório do que realização para paciente, porque nenhum aplicativo conseguiu se tornar real, né? E porque a gente não lida com uma matéria-prima dura, né? A gente não está lidando com um dente que tu vai conseguir, eu vou te fazer um dente de 5 milímetros, de 7 milímetros. A gente lida com tecido mole, com músculo, tem o efeito da gravidade, tem a qualidade de pele de cada paciente, então é muito complexo mesmo, né? E que bom que a maioria das pacientes entendem essa complexidade e nos ouvem. E as nossas variáveis, elas são são enormes, né? Às vezes a gente faz uma lipoaspiração e acha que aquela pele vai colar e vai ficar da maneira que tu projetou. E às vezes falta um pouquinho de colágeno, às vezes não responde daquele jeito, às vezes sobra um pouquinho mais de pele. Então, nós também somos muito surpreendidos num pós-operatório. A gente não tem essa precisão exata da matéria física palpável, né? A gente aposta num projeto e espera com que ele responda isso. E nem sempre ele responde tão qual a gente imaginou. Então, faz a nossa ciência ser difícil, ser bem elaborada, né? E outra questão é que a gente avalia a paciente em pé, a gente pinta a paciente em pé, e quando a gente opera a paciente, ela está deitada. Então, depois da cirurgia, ela vai ficar em pé. E às vezes pequenas coisas mudam também nessa transição do deitado para o em pé, que para nós é muito complicado. A gente não tem como terminar a cirurgia e deixar a paciente em pé para ver como é que ficou. A gente vai ver só depois, né? E por isso que a gente tem que confiar nas nossas marcações. Então, sempre que eu estou ali com a paciente, que eu termino a marcação, eu costumo brincar, bom, agora eu só vou recortar e colar, porque daquele ponto ali eu pretendo mudar quase nada, porque a gente tem que confiar muito nas nossas marcações prévias, né? Que é onde a gente perde bastante tempo. Né? O planejamento, a gente ganha 90% do jogo no planejamento.
É verdade. Exatamente isso. Mas, enfim, a gente não está aqui para se queixar da nossa vida, né? Tá Não, de falando forma alguma. das nossas dificuldades. Eu acho que isso é o que realmente deixa a nossa profissão tão eletrizante, tão intrigante e faz a gente se apaixonar todos os dias, porque cada dia é um dia diferente. A gente nunca opera a mesma cirurgia no mesmo paciente, né? São materiais diferentes, são corpos diferentes, são cirurgias diferentes, então cada dia é um desafio, cada dia é um aprendizado, cada dia a gente constrói novas relações e isso traz bastante gratificação. E a gente pode fazer 100 abdômenes e nenhum vai ser igual ao outro. Nenhum vai ser igual. E a gente tem que fazer as pacientes entenderem isso, né? É verdade. E às vezes fantasia muito. O que eu tenho muito assim no meu, tu também tem, que a gente conversa no consultório, enfim. Aquela paciente que fez a abdominoplastia está com o abdômen reto, perfeito. Ela diz, mas doutor, quando eu sento, ainda sobra um pouquinho de pele. Todo mundo quando senta sobra um pouquinho de pele, né? Se pegar o abdômen mais saradeira lá, quando sentar vai sobrar um pouquinho de pele. Então eu tenho trazido também isso para a minha consulta de pré-operatório, eu já prevejo isso aí no futuro. Tu vai chegar aqui, tu vai sentar na cadeira, o teu resultado vai estar ótimo e tu vai me dizer que está sobrando um pouquinho de pele. Então eu já vou te dizer hoje, vai te sobrar um pouquinho de pele quando tu sentar lá na frente. Tenho ao longo dessa minha experiência, que não são tantos anos, mas já é uma bagagem boa que a gente tem, eu estou tentando já prever as dúvidas e os questionamentos que são frequentes do consultório. Mesma coisa na mastopexia, que é aquela cirurgia que a gente faz para retirar a pele, subir a mama, às vezes usando ou não a prótese. Logo que a gente termina, a mama está lá em cima, ela fica super de pé, super armada. Muito comparável àquela paciente magrinha que só colocou a prótese de silicone. Quando passa alguns meses, o tecido se acomoda, já é uma pele que tem flacidez, porque senão a gente não teria feito a mastopexia, tem aquela mama se acomoda com um aspecto mais natural. E às vezes o paciente chega se queixando, então eu botei faz 3 meses e minha mama cedeu. A tua mama não cedeu, ela veio para o planejado, ela veio para o nosso resultado final. E é assim que ela vai ficar. Tu não tem condições com o tipo de pele, com o tipo de flacidez, de ter aquela mama de pé marcado, e às vezes excessivamente marcado, mas que o paciente quer. Então, ao longo desse tempo, eu venho fazendo esses atalhos que fazem com que eu já tenha certeza que todo paciente que vai comigo para a cirurgia, ele já esteja sabendo do pós-imediato, do pós a médio prazo e o pós-tardio. É muito comum essa questão da paciente que, enfim, já teve filhos, teve aquela mama aumentou, diminuiu, a mama cedeu, está com estria, e ela vem no consultório querendo, doutor, eu vou querer botar uma prótese e eu quero a mama bem empinada. Então, ela está querendo o resultado, na verdade, daquela paciente que não teve filhos, que não tem flacidez e que não tem estrias na mama, né? Então, para ela ter esse resultado, só voltando no tempo. Então, ela tem que se adaptar ao resultado que ela realmente vai ter no pós. Isso tem que ficar bem claro. Olha, tu não vai ficar com a mama bolinha, tu vai ficar com a mama super bonita, vai ficar mais preenchida, mais alta, mas tu não pode fazer uma cirurgia querendo ter o resultado de outra cirurgia, né? E isso tem que ficar bem claro para realmente não ter esse desgaste depois, né? E isso é muito comum. É muito comum também ela ver a amiga, de repente tu operou uma amiga que tu botou uma prótese e ela olhou e, bom, na cabeça dela ela quer aquele resultado ali porque ela também vai botar prótese. E a prótese não é o que vai dar aquele resultado, e sim a qualidade de pele, tipo de mama, enfim. Muitas outras coisas, né? Eu divido a nossa profissão em 2 grandes momentos críticos, né? O primeiro deles é que a gente trabalha com cirurgia. Então, a gente trabalha com risco, embora os nossos riscos eles sejam reduzidos ao máximo pelo bom cuidado, pela boa equipe, pelo bom hospital escolhido, enfim, tudo faz a gente reduzir. Mas é um risco. A verdade é que é um risco. E quando a paciente vem, às vezes, pra gente, tu pega lá uma adolescente de 19, 20 anos, ela vem botar uma prótese e parece que ela está indo fazer uma maquiagem, indo no cabeleireiro, que tudo vai... E a gente passa por momentos difíceis, né? Então tem a anestesia, tem o procedimento. Graças a Deus nunca me aconteceu, nunca tive perda de paciente, nada. Mas é aquela angústia, a gente tem que entregar aquele paciente da mesma maneira que foi nos entregue, né? Para o pai que está lá de fora esperando. Então,
a gente está sempre de olho em tudo. Sempre está de olho no material que foi aberto, se o material está bem cuidado, se tudo está ok. Então, nos gera uma carga de estresse, porque a gente cuida não só da nossa parte técnica, mas do todo, para que tudo corra bem e a gente não tenha nenhum comprometimento à vida. E num segundo momento a gente tem essas complicações, não, mas lidar com essas expectativas mais a longo prazo, né? Eu sento, ainda sobra uma pele, a minha mama não está lá nas alturas como a minha amiga que só colocou a prótese ficou. Então, são dois momentos críticos assim que eu vejo da nossa profissão. O pós-imediato, o transoperatório e esse pós um pouquinho mais tardio. E esses dois momentos exigem uma segurança, né? E também uma estabilidade emocional muito grande, né? Porque a gente não pode perder a paciência e nem ficar nervoso em cirurgia e, obviamente, nem no consultório. Então, isso tudo tem que estar... a gente tem que estar sempre tranquilo, né? E procurar não levar os nossos problemas pessoais para consulta e descontar na paciente que está ali com uma dúvida real dela, né? E graças a Deus também isso nunca acontece, né? Eu estava olhando aqui as nossas estatísticas de cirurgias mais realizadas, né? Muito embora eu não concorde com elas, é o que está escrito, né? Que a mais realizada no ano passado foi prótese, a segunda foi lipoaspiração e a terceira abdominoplastia. Eu não sei se a gente tem um quadro meio enviesado, mas eu vejo que na nossa rotina a gente acaba fazendo muito mais abdominoplastia, né, do que lipoaspiração pura. Lipoaspiração pura, para mim, é um evento assim, muito raro. Assim, eu faço o quê? Uma por mês. Agora, abdominoplastia são várias por mês que a gente faz, né? Mas nas estatísticas sempre tem isso. A gente tem sempre a prótese e a lipo brigando pela primeira posição. Mas eu vejo na nossa rotina o lipoabdômen como a cirurgia mais realizada. Não sei se tu tem essa mesma sensação. Não, com certeza. É que eu acho que a gente foge um pouco da estatística geral porque a gente ficou muito... A gente fez muito abdômen, né? A gente já saiu da residência fazendo muito abdômen, abdômen, abdômen. Aí a gente faz um monte de abdômen, as amigas veem o abdômen e mandam o abdômen. Então a gente ficou trabalhando, fortaleceu muito esse tipo de cirurgia pra gente, pra mim e pra ti. Então acaba fugindo um pouco da média geral, da estatística geral. Eu também já notei isso aí, que o meu número absoluto de cirurgias é maior em abdômen, com certeza, até do que prótese. Eu faço mais abdômen do que prótese de mão. Eu também tenho essa ideia. E depois, na sequência, viria a cirurgia das pálpebras, nariz e lá em sexto lugar a mastopexia. E eu também vejo que a gente acaba fazendo mais mastopexia. Eu faço mais mastopexia do que nariz, por exemplo. E o nariz na estatística tá acima, né? Outros pontos que eu anotei aqui para a gente discutir em termos de expectativas são os aspectos psicológicos, claro que a gente já discutiu, né? Que é da paciente entender o que a paciente está querendo e tentar colocá-la no patamar. Aspectos psicológicos dá um ano de live aqui. É isso. Quando eu parar, vou escrever um livro sobre aspectos psicológicos, que a gente é muito mais psiquiatra dentro do consultório do que qualquer coisa. Mas segue aí, te interrompi. Não, imagina, tem uma paciente minha que eu operei esse mês ainda, Simone. A filha dela vai fazer medicina, quer fazer cirurgia plástica. E eu estava comentando isso com ela, que a gente acaba sendo muito psicólogo e psiquiatra, né? No momento de consultório. Aí, Jorginho. E não só cirurgião plástico, mais ou menos meio a meio, né? E é impressionante realmente como a gente tem que ter essa habilidade, né? De sentir o aspecto psicológico das pacientes. E uma coisa que gera muita angústia, que eu geralmente explico no antes, mas que elas esquecem, é a questão delas serem pacientes no quesito edema, né? Inchaço, popularmente conhecido como inchaço. Então a gente faz a cirurgia, o paciente fica bem, dá 2, 3 dias, ela faz o pico do inchaço, né? A reação inflamatória vai lá em cima. Muitas vezes tu explica para a paciente assim, olha, eu tirei de ti 3 litros de gordura, tirei 2 quilos de pele, e aí isso na cabeça dela dá 5 quilos de diferença. E às vezes ela vai se pesar 2, 3 dias depois, e ela está com o mesmo peso de antes da cirurgia. E ela, doutor, mas tu me tirou 5 quilos, eu me pesei,
eu estou com a mesma coisa. E essa é a questão do inchaço, que gera muita angústia. E às vezes eu faço registro assim no antes, 1 mês e 3 meses, né? Então, às vezes a gente faz foto de 1 mês e compara com antes, às vezes ela tá pior que o É antes. comum. Mas eu também já aviso antes. Vai ficar mais Não, inchado, vai ficar mais pesado, porque vai pesar mas mais na balança. elas esquecem. Então isso tudo É, tem que ser sempre, tu avisa, reforça, reforça, e esse inchaço vai se indo, né, pessoal? Não se assustem, vocês vão ver que vai dar ali no máximo 6 meses, 1 ano, as coisas se retomam, né? A coisa se alinha. Geralmente ali no terceiro mês já está bem legal, né? Mas para a questão do inchaço se completar, às vezes, dependendo da área, a região do pubis ali, doutor, estou com pubis inchado ainda, eu boto um vestido, aparece, calma que isso vai sair. E a cicatriz, então, nem se fala, né? Que vai para 1 ano, 1 ano e meio, para ficar com um resultado bom. o Jorginho quer saber qual é o limite para lipar. Jorginho, acho que tu já Ah, fez olha muita aí. lipo, acho que nós não vamos te lipar mais. Primeira coisa, Jorginho, 7% do peso corporal para a gente fazer uma lipo. Então, você faz um cálculo de quanto pesa esse paciente, né? E a gente pode tirar até 7% do peso corporal do paciente na lipo. Mais que É. isso não, porque a gente depleta, faz uma agressão muito grande, enfim. Que eu ia chamar a atenção, a primeira coisa que a gente chegou quase a 100, chegamos a passar de 100 ali, 100 pessoas aqui nos Tô assistindo, que é bem aqui. legal. De todas que a gente fez, de todas que eu fiz, hoje foi a que deu mais ibope, então é porque tu é bom mesmo, Valete. Ai, E, ai. Não, tem uma paciente e reclamando aqui que a gente não está lendo os comentários, mas a gente está anotando aqui, a gente já vai responder, tá? Fica tranquila. vamos sim. E a outra questão que a gente falou sobre a relação, o que é bem legal, que me fez lembrar até desse assunto agora, é que, agora esses dias, tu tá de, o Valete, para quem está nos assistindo, tá de pós-operatório aqui, se Boa. operou, e aí ficou uns dias, então, essa semana é afastado do consultório, e eu recebi uma ligação, aí eu quando eu saio de folga ou de férias, quando eu saio de folga ou de férias, o Valiati me dá assistência, quando vice-versa, né? Então, nossas pacientes sempre tem alguém por perto. E aí uma paciente tua já de longa data, questionando de uma medicação, enfim, e aí a secretária veio me, tá, mas e por que essa medicação? Não, porque eu sinto dor nas costas e aí eu uso. Eu disse, mas isso já não tem mais nada a ver com a cirurgia plástica, né? Porque já faz 1 ano que ela tinha operado a cirurgia plástica e quando ela tinha dor. E eu já tive um caso assim, uma paciente que me ligou uns 3 anos pós prótese de mama, mas doutor, eu tô com muita cefaleia, o que eu faço? E na hora, às vezes, a gente quase fica assim, paciência, pô, mas não tem nada que ver com a cirurgia plástica. Mas eu levo pelo outro lado. Digo, pô, que bom que depois de 3 anos ela ainda tem a mim como médico de referência, né? É Como qualquer verdade. problema, mesmo não sendo em cirurgia plástica, ela consegue se lembrar de mim como médico, se lembrar de mim como alguém que vai ajudar a resolver, e sempre que está dentro do meu alcance, eu tento ajudar, né? Independente de quanto tempo faz que foi minha paciente. Então, ao invés de ficar irritado, dizendo, pô, não tem nada a ver com isso, eu tento Sim, levar pelo lado positivo, de, pô, que bom que tanto tempo depois ela ainda lembra de mim como médico que cuidou dela. Então, é isso eu verdade, como uma acho referência. bacana. E essa semana teve um caso bem assim teu, que ela, pô, tem dor nas costas, então não tinha muito nada a ver, mas ela seguia te procurando em virtude de ter operado contigo no passado. Segue aí que eu te interrompi. E não, até tem uma paciente falando que é a Gisele, que ela está perguntando aqui como é que a gente diferencia a lipo da abdominoplastia, né? Porque ela tem muito medo de fazer abdômen, mas ela faria lipo. Então, para saber essa diferença, Gisele, basicamente a gente tem que ver como que é a qualidade da tua pele, né, do abdômen. O paciente que tem sobra de pele, ela invariavelmente ela precisa de algum tipo de abdominoplastia, que tem várias, tá? E, e a lipoaspiração é muito raro a gente não ter que associar numa abdominoplastia. Que às vezes acontece também, a paciente chega e diz, doutor, eu quero fazer um abdômen, eu sei que eu tenho sobra de pele, eu entendo a cicatriz, mas doutor, eu tenho muito medo da lipo.
a lipo ela é uma cirurgia ainda que ela gera um certo medo nas pessoas, enfim, pela questão da mídia, de divulgarem casos trágicos que ocorreram no passado, né? E as pacientes têm esse medo. Então, eu sempre procuro deixá-las tranquilas em relação a isso, né? A nossa experiência com lipo ela é muito grande. Então, eu faço uma comparação com um voo, né? Com uma viagem de avião. Para um avião cair, é um evento muito raro. E para esse avião cair, usualmente não ocorreu apenas um erro, é uma associação de erros. Então, para a gente ter hoje, né, um evento de óbito, né, de morte, Deus nos livre de ter isso, mas numa lipoaspiração, né, quando a gente viu no passado, geralmente é médico que não tem formação em cirurgia plástica, fazendo cirurgia em ambiente não adequado, né, em clínicas, né, que não tem banco de sangue, não tem todo o preparo, né? Às vezes fazendo sem a presença de um anestesista na sala. Então, tu começa a ter um somatório de erros e aí tu tem uma tragédia. Então, não precisam ter medo da lipo. A lipo, pra gente, na abdominoplastia, é o que faz com que a gente consegue deixar a paciente realmente bem modelada, é a lipo. Não tem como fazer um abdômen, é muito raro fazer um abdômen que não precise fazer nada de lipo, tá? A lipo dá o acabamento final. E realmente isso aí que tu falou é bem procedente. Na minha experiência, eu vejo que lipo, os resultados, se tu for pegar resultado que ficou ruim, que teve problema em termos de saúde com a lipo, de botar risco em vida, grande maioria das vezes é ou cirurgião não habilitado, ou clínica, enfim, não adaptada, ou equipe anestésica não adaptada, não qualificada, né? Quando a gente faz tudo ao pé da letra, procurando o melhor em cada desses detalhes, a gente não anula os riscos, mas a gente achata muito para próximo de zero, né? Então, a lipo, por bom profissional e em local adequado, ela é extremamente segura, né? E um dos pontos principais para mim também, que dá problema em lipo, é o exagero. Vai lá, não respeita as quantidades, então junto com aquele lipoaspirado vem gordura, vem também o sangue, vem plasma, vem eletrólitos. Então, tu faz uma lipo dos pés à cabeça, fazendo excesso de volume, excesso de área, aí tu começa a ter problema. Aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de complicações, embolias, enfim. Todas as complicações aumentam quando a gente não respeita os critérios de segurança, né? É verdade. E voltando ainda à questão do Jorginho ali, da porcentagem da lipo, né? E isso entra para todo o contexto da cirurgia. Então, vai se fazer uma cirurgia de lipoabdômen, né? Então, a gente tem que botar esse 7%. Então, pega uma paciente ali vamos botar 80 quilos, né? Essa paciente, tu vai poder tirar dela 5.600 na cirurgia. Não é que tu vai poder lipar ela 5.600 e mais fazer o abdômen. Os 5.600 entra no cálculo total, né? Sim. Que às vezes também é uma coisa que as pacientes perguntam, doutor, mas o senhor só me lipou 3 litros, podia ter lipado 4,5, 5. Bom, mas tinha também os 2 quilos de pele que a gente tirou. Então, os 7% entra no cômputo total de perdas. Por isso que a gente tem que avaliar bem a paciente se ela está no peso adequado, porque a gente tem uma limitação de retirada. Isso eu converso bem com o paciente também antes. Assim, eu posso te tirar até 5 no total, mas na realidade tu precisaria que te tirasse 10. Então eu vou tirar 5 e ainda vai ficar 5. Não está no momento da gente operar. Vamos perder um pouquinho mais de peso. Ou que o paciente entenda que mesmo a gente fazendo a cirurgia, tirando todo o limite seguro para tirar, vai sobrar um pouquinho de gordura ainda. Depois ela vai ter que fazer complementação com exercício, com dieta, com perda de peso, enfim, para conseguir chegar naquele resultado máximo que ela poderia ter chegado, né? Então tudo isso tem que se levar bem em consideração para o nosso critério expectativa. Pô, tô com um gato aqui que ele não para de tentar entrar na live. Olha aí, ó. E tem uma paciente aqui perguntando na questão de engordar novamente pós-lipo e junta com uma pergunta que eu já tinha coletado ali no Instagram, na questão de manutenção do resultado, né? E a quantidade de células de gordura que a gente tem hoje na vida adulta é a mesma que a gente tinha quando criança. Então, a gente tem o mesmo número de células. O que faz a gente engordar ou emagrecer é que dentro dessas células vai entrar mais tecido adiposo ou menos, né?
No momento que a gente faz uma lipoaspiração, que a gente esvazia uma área, por exemplo, lipou bem o abdômen e a cintura, se essa paciente engordar no pós-operatório, o abdômen e a cintura vão engordar, mas eles vão engordar menos. E ela vai acabar engordando mais aonde? No tronco, no braço, na coxa, né? Então ela vai engordar mais aonde não foi feita a lipoaspiração. Então por isso que é muito importante, pós-cirurgia, ter uma manutenção do peso. Porque no momento que a gente ganha o peso, aí começa a dar essas diferenças, né? E aí a paciente às vezes fica com alguma deformidade, porque ela não vai ficar proporcional. Ela vai ficar com tórax muito grande, coxa muito grande e uma barriga muito chapada, né? Então isso tem que... A manutenção do peso é muito importante, tá? Porque ela vai engordar de maneira desproporcional depois. Eu acho que esse assunto se encaixa muito até na nossa abordagem sobre expectativa, que o paciente sempre me pergunta, mas e quanto tempo vai durar? Como é que vai ficar? Por quanto tempo eu vou ficar assim? Aí eu sempre tento comparar, digo, como se tu pegasse um carro zero hoje, estou te entregando, pô, sai daí. Pô, o Bartolomeu não tá ajudando. Tá incomodando, hoje ele tá impossível, ele quer participar de qualquer maneira. E aí, como se tu pegasse um carro zero hoje, e tu vai me trazer, a gente combina de tu me trazer esse carro daqui 2 anos. Então, como é que ele vai estar? Depende de ti. Ele pode estar impecável, super cuidado, limpinho, ou ele pode estar batido, amassado, riscado, totalmente desestruturado. É um cuidado. Eu estou te entregando o produto e a partir de agora tu cuida, né? É contigo. Então o resultado que eu fiz, tu consegue melhorar muito, ou tu consegue perdê-lo e às vezes até piorá-lo, né? Então a gente depende muito do empenho do paciente no pós-operatório, de médio e também de longo prazo para a manutenção do resultado. Então isso tem que se levar muito também em consideração. Outra questão que me foi feita aqui, pergunta das malhas modeladoras e drenagem linfática, né? A gente trabalha, idealmente, com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente faz a parte que é da nossa parte ali de esculpir o corpo, né? E depois essa paciente vai ter que ter os cuidados, né? De pós-operatório, né? Usar a malha modeladora, usar as placas e realmente fazer as drenagens. São muito importantes esses cuidados no pós, né? Eu diria que seria mais ou menos metade do trabalho é feito pelo cirurgião plástico, a outra metade é pela paciente e pela fisioterapeuta, né? É muito importante a drenagem linfática na questão da retirada do edema, evitar a formação das fibroses e a malha para tentar ajudar na contenção disso aí também. E muitas pacientes ficam rebeldes, não querem usar malha, enfim, isso nos atrapalha também, né? O comportamento da paciente no pós. E isso é engraçado, né? Porque a paciente ela não quer usar malha, mas depois ela não quer parar de usar malha. Não quer ela tirar. Costuma, aí é uma briga para conseguir tirar. Aí diz, hoje tá liberada a malha. Ah, mas eu não quero parar de usar malha porque eu me sinto segura com a malha. E era a mesma paciente que no início não queria usar. Mas enfim, eu também já antecipo isso. Quando ela começa a se queixar da malha, eu já antecipo, daqui 30 dias eu vou te mandar tirar e tu não vai querer tirar. Então, é assim que funciona. Eu vou responder alguma coisa que entrou aqui então. Depois vai lá. Busca essas perguntas que foram entrando ao longo do tempo aqui. Uma pessoa mandou critérios para a escolha de um cirurgião para fazer a face. Não só a face, quais são os critérios para se escolher um cirurgião? Eu sempre recomendo que o paciente busque referências, né? Vai lá ver alguém que fez, ver qual é a expectativa, que essa pessoa, qual é a recomendação que essa pessoa tem para te dar. Sempre entrar no site da sociedade, ver se ele fez toda essa formação de 11 anos que a gente falou no início ali. Isso não garante que ele seja bom, mas garante que ele tenha feito toda a qualificação necessária para estar operando. Então, é uma coisa que fortalece a tua confiança nesse profissional, né? E sempre buscar informações e a empatia. Um pouco consulta com 1, consulta com 2, consulta com 3. Algum desses, por algum motivo, vai te dar a segurança que tu precisa e que tu gostaria de te operar e tu vai saber escolher. Eu penso assim, não sei, acho que o Valete é meio parecido. Não, com certeza. E hoje em dia é bem comum assim as pacientes realizarem mais de uma consulta, né? É muito comum lá, doutor, eu já consultei com 2 ou 3. E eu acho até saudável.
É verdade. Diferentes opiniões, né? É. No início, assim, a gente achava, mas já veio em mim, já foi em outro, vai em outro. Todo mundo tem o direito, faz uma avaliação. A que veio, que constou com várias e que fez comigo, me faz eu me sentir mais prestigiado ainda. Né? Que por algum É motivo verdade. ela escolheu fazer comigo. Quem fez enxerto no glúteo vai te sumir a celulite? Não, o enxerto glúteo não é especificamente para te sumir a celulite, né? Ele vai dar um pouco mais de volume, vai dar um pouco mais de preenchimento, mas aquelas celulites, principalmente as pequenas, a gente, na maioria das vezes, não consegue anular, não consegue fazer com que todas saiam, né? Às vezes tem alguma celulite bem profunda, bem pontual, a gente consegue enxertar gordura só nessa aí e fazer um preenchimento amenizando, às vezes até conseguindo apagá-la definitivo. Mas o enxerto de gordura eu nunca prometo que vai sair todas as celulites, porque na maioria das vezes a gente não consegue. E ele também não cria celulites, que às vezes é uma dúvida que elas têm. Ah, doutor, mas tu vai botar gordura no meu bumbum ou vai ficar cheio de celulite? Não, porque a gente injeta gordura num plano profundo. Exato. Tem alguma tua que tu queira responder aí pra gente ir misturando, Valete? Sim, também sobre enxerto glúteo, né? Teve 2 pacientes que me perguntaram ali no Instagram a respeito da absorção dessa questão da celulite, que a gente já conversou, e também do tempo para ver o resultado. Então, usualmente, do que a gente injeta, quando a gente injeta a gordura ali, a gordura é um tecido vivo, né? Então, a gente injeta a gordura de maneira bem espalhada para que ela tenha contato com o restante das células que estão vivas ali, que vão nutrir essas célulazinhas de gordura. Então, às vezes, tem uma porcentagem de mais ou menos de 30% dessas células que a gente injetou não vão sobreviver, o organismo vai absorver. Mas, na média, 70% que a gente colocou fica. Né? Então, a taxa de absorção a gente tem aí numa média de 30%. Então, a gente sempre acaba botando tudo que tem de gordura, porque vai diminuir um pouquinho. E o tempo para a gente ver esse resultado, ele vai variar tanto do tempo da absorção do que não pegou, geralmente dá uns 2 meses, a gente já tem todas as células que sobreviveram estão ali, e as que não sobreviveram o organismo já absorveu, mas o grande problema que influencia muito no resultado do glúteo é a questão do edema da cintura. Então, às vezes a paciente ainda não consegue ver direito a projeção do glúteo dela, porque ela está com a área de cima dos flancos e do sacro ainda muito inchada. Então a gente vai depender de 3, 6 meses para esse edema todo se desfazer e então ela conseguir enxergar bem a projeção do glúteo dela. Essa questão é que nem o Ângelo, que é nosso colega, também ele fala, fazer cirurgia plástica é como tu comprar pela internet. Tu faz hoje, tu compra, tu faz o pagamento e tu recebe daqui 1 mês, 2, 3 meses depois. E é verdadeiro, né? É uma definição boa. Que me perguntaram aqui o tempo pós-cesariana para abdominoplastia, eu recomendo depois de 6 meses. Espera 6 meses, o corpo volta o que tinha que voltar e nesse período aí a gente já pode fazer o planejamento da cirurgia. Me perguntaram também da questão da cirurgia bariátrica, né? Quanto tempo pode fazer. Usualmente, pessoal, a gente opta por operar o paciente que está com seu peso estável por 6 meses. Isso dá geralmente 1 ano e meio da cirurgia bariátrica. Tá? Antes disso é equivocado operar, porque se tu opera o paciente em processo de perda de peso, tu vai deixar aquele abdômen mais esticado, ela vai perder mais peso, vai afrouxar o abdômen de novo. Ou a mama vai cair mais, então a gente tem que esperar esse tempo. 6 meses de peso estável. Tá? E uma outra paciente aqui me perguntou de reabdômen, né? Fazer uma abdominoplastia uma segunda vez. A gente sempre opta por fazer abdominoplastia em paciente que já está com a questão dos filhos definida. Não vou mais querer ter filho, enfim. Às vezes acontecem acidentes, ou a paciente troca de marido, quer ter outro filho, enfim, coisas da vida. A cirurgia de abdômen ela não impede uma próxima gestação, né? Elas têm muita angústia com relação à costura dos músculos, né? Mas meu músculo foi costurado. Será que vai crescer a barriga? Eu sempre complemento, se não fosse possível, né, aquela paciente que é de academia, que tem um abdômen definido, não poderia ter filho, porque também não ia conseguir distender. Né? Então, um distende de maneira normal. Continua, então, que eu te interrompi de novo. Não, imagina.
E a gestação ela é possível, vai transcorrer de maneira normal e vai sobrar pele de novo, provavelmente. O músculo vai ficar novamente um pouquinho afastado e pode ser feita uma nova cirurgia. A grande questão é que numa segunda cirurgia é muito raro da gente conseguir puxar toda a pele de novo. Então, usualmente, né, o umbigo ele vai acabar virando uma cicatrizinha vertical no meio do caminho, né? A gente não vai conseguir tirar toda aquela pele de novo, né? Esse é o grande problema do reabdômen. A gente não consegue daí deixar todas as cicatrizes escondidas, né? Até eu estou aqui com um exemplo aqui, ó, deixa eu ver se eu inverto a câmera. Ó, então aqui a gente tem um abdômen com sobra de pele embaixo e em cima. Quando a gente faz a cirurgia, a gente vai tirar toda a pele que está do umbigo para baixo e essa pelezinha que está sobrando aqui em cima vai nos ajudar a conseguir chegar até lá embaixo. Quando a paciente já fez um abdômen, é muito raro ela ter essa sobrinha aqui em cima. Então a gente não consegue daí tirar toda a pele. Por isso que daí fica uma cicatrizinha daí vertical no meio do caminho. E uma outra dúvida muito importante que elas têm é a questão do umbigo, né, Thiago? E a gente é meio famoso aí pela questão do umbigo. Tem muita paciente que define operar comigo ou contigo pela questão da cicatriz umbilical, né? Que realmente é um fato muito importante na cirurgia, né? A gente acaba usando mais ou menos, aprendemos juntos, desenvolvemos esse conhecimento junto, então a gente acaba fazendo bem parecido, eu e tu, a questão do umbigo. Para mim, realmente, o umbigo na abdominoplastia, ele é a cereja do bolo, né? É verdade. De nada adianta aquele abdômen retinho. Se tu olha de longe na praia lá e tu vê aquele umbigo correndo, vindo antes de tudo, né? Com a cicatriz pro lado de fora, eu sempre comparo, parecendo uma caçapa, assim, aquele umbigo ele entrega que foi feita a cirurgia plástica. Então ele tira toda a elegância da cirurgia plástica. Então tem que perder tempo, é uma coisa que a gente faz no final da cirurgia, é o umbigo, mas tem que voltar, se reconectar, concentrar para fazer ele bem feito. Tem que perder tempo, porque o umbigo é a assinatura. Então tu vai fazer um umbigo com a cicatriz lá bem profunda, para o lado de dentro, que ela não apareça, um tamanho adequado, né? A gente consegue fazer muito próximo ao umbigo natural. Mas isso requer tempo, requer precisão e esse cuidado. Eu valorizo muito a parte do umbigo, porque eu acho que ele acaba sendo a nossa assinatura. Junto com a lipoaspiração, com uma cicatriz bem fininha, bem feita, bem simétrica, esses 3 itens, para mim, são os diferenciais numa abdominoplastia. Para ti, eu sei que também. Né? Puxar para baixo e cortar a pele é sempre igual, todo mundo faz assim. Agora, esses 3 pequenos detalhes que vão fazer a gente ter o nível máximo assim, de naturalidade. É verdade. E eu estou aqui com esse mesmo exemplo em desenho aqui, para dar uma mostrada aqui. Então, se a gente for ver essa imagem, ó, aqui seria a parede muscular, aqui está o umbigo e aqui a pele, né? E a gente faz então um novo orifício na pele aqui. E no exemplo que foi dado aqui neste livro, bacana essa foto no aí. exemplo, no exemplo que foi dado nesse livro, o que acontece? O umbigo foi puxado para fora, né? E é exatamente o que a gente não faz. Exato. Né? Que essa questão de puxar o umbigo para fora deixa o abdômen com esse aspecto muito reto com a questão de caçapa. O que a gente tem que fazer é deixar o umbigo lá no músculo e a gente tem que levar a pele até o umbigo. E esse é o segredo, né, Dr. Falcão? Exato. Aqui quase todos os livros ensinam assim, né? A gente puxa o umbigo para fora e fixa ele lá na pele pelo lado de fora. Eu, Valiati, a gente faz um pouquinho diferente. A gente deixa o umbigo lá dentro, colado no músculo, e faz com que a pele do abdômen, ela vá lá e conecte nele. E aí isso vai fazer o quê? Vai ter um resultado mais natural, porque essa cicatriz vai ficar escondida lá no fundo do umbigo, e não pro lado de fora, aquela coisa artificial. Né? Então, não é um grande segredo, mas é um cuidado a mais que a gente tem, porque valoriza muito essa questão do umbigo. Pô, o gato tá impossível aqui. E aí... se pegar nessa taça de vinho, o estrago tá feito. Por isso que eu tô com o olho no peixe no gato, literalmente aqui. Mas enfim, acho que esse é um grande cuidado que a gente acaba tendo, né? Tanto tu quanto eu no umbigo.
Tem Uma vários pacientes pergunta. falando aqui, ó, meu umbigo tá lindo, ó. Bem legal, que É. bom que vocês gostaram aí. Uma pergunta aqui, se eu aconselho fazer abdômen e prótese de mama juntas. Pode se fazer, é bem comum se fazer, tá? Quando a gente faz a prótese de mama, acrescenta muito pouco tempo na cirurgia do abdômen. Então, geralmente não contraindico de fazer junto. Às vezes, a mastopexia junto com a abdominoplastia pode ficar um procedimento muito grande, dependendo de algumas pacientes. Aí eu avalio caso a caso. Mas a mama, a colocação da prótese com a abdominoplastia é uma combinação bem tranquila de se fazer, bem comum. Tem uma pergunta interessante aqui da lipo com mastopexia, se daria para tirar a pele da barriga pela mama, né? E, Jô, essa é uma técnica que existe, tá? Se chama abdominoplastia reversa, mas não acaba dando resultados muito elegantes, assim. Eu não tenho uma boa experiência com essa técnica e não aconselho. Eu prefiro, por menos que a paciente tenha, às vezes o paciente tem um pouquinho de pele supraumbilical só, eu prefiro puxar para baixo, que acaba dando um resultado mais legal, assim, do que tu fazer o reverso. Né? Não aconselho, não indico. Não A sei a tua gente acaba. experiência, Thiago. Eu acabo fazendo muito pouco. Não, quer dizer, não faço nunca. Reverso eu não Hum. faço nunca. E a mini abdominoplastia é uma cirurgia também que é bem perguntada e eu acabo fazendo muito pouco, porque a mini, o paciente se engana, assim, diz, mas a minha cicatriz vai ficar super pequena, enfim. A cicatriz é praticamente do mesmo tamanho, né? E a gente tem a falta de capacidade de tratar essa flacidez que está acima do umbigo. Então, assim, É são poucos verdade. casos que eu faço mini abdominoplastia. Porque eu já tive vários que eu fiz e o resultado ficou, às vezes, insuficiente e eu tive que converter para uma abdominoplastia completa. Então, a mini abdominoplastia, assim, é difícil de achar o paciente que vai se beneficiar, né? Então, faço bem pouco. E a Eu costumo reversa, essa aí de brincar puxar para que cima, né? o mini abdômen, ele geralmente ele dá um mini resultado. Então, eu também É. procuro sempre forçar a paciente a optar pela abdominoplastia completa, que a satisfação vai ser, com certeza, maior. Em, E em casos bem indicados de mini é, abdominoplastia, funciona bem. Só que, assim, é difícil de achar esse caso. aquela paciente com umbigo alto, que não tem nada de sobra de pele acima do umbigo, realmente é um caso difícil, assim, tem que ser uma paciente muito magra, porque se a gente lipoaspirar, geralmente gera uma frouxidão, e aí também já não vai ficar tão legal, né? E uma outra paciente perguntando em relação ao body lifting aqui de 360 graus. Ela é pós-bariátrica e foi indicada a fazer. Eu costumo dividir essa cirurgia em dois tempos, né? Eu faço primeiro o abdômen, dou uns 3 a 6 meses e depois eu faço a parte das costas. Pela questão do tamanho da cirurgia e do desconforto do pós-operatório, o paciente acaba ficando um pouco sem posição de dormir, é complicado. Essa Então eu faço em dois cirurgia tempos. eu acabo não fazendo, não está no meu arsenal e acabo, quando precisa, eu encaminho para o Valiati que faz. Tem mais experiência, já fez mais casos desse tipo e faz com perfeição. Então, o 360 eu não tenho conhecimento e acabo não fazendo. E que mais aqui que está surgindo? Ó, tem uma paciente falando aqui que fez mini e não gostou, ó. É bem Em breve comum. vai fazer outra. Uh, não sei se está com mais alguma questão aí, Thiago. Eu vou dando uma olhada aqui nas Vai perguntas. procurando aí, deixa eu ver se eu acho alguma coisa Tem aqui. muita pergunta aqui em relação à cirurgia combinada. E cirurgia combinada, pessoal, ela entra naquela questão que a gente comentou antes do 7%, né, do peso corporal. Então, às vezes, tu pega uma paciente que é super magrinha, por exemplo, que não tem muita lipo, e às vezes ela consegue fazer o abdômen, consegue fazer a mama, consegue fazer braquioplastia, mas tu pega uma paciente que tem mais volume de gordura para ser retirado, ela acaba não ficando muito satisfeita no pós-operatório, porque a única cirurgia dessas que a gente vai poder tirar o pé, vamos dizer assim, é na lipo. Então, eu vou ter que lipar menos para poder fazer as outras. E aí, às vezes, isso gera uma insatisfação. Então, é muito em relação... pesa muito essa questão dos 7% do peso corporal, né? Porque, geralmente, como a gente opera sempre com outro colega cirurgião plástico junto, né? A gente é muito ágil, né? Faz a cirurgia de maneira rápida, mas a gente tem que levar em consideração essa questão das perdas.
Eu vou responder aqui, entrou uma bacana sobre fibrose pós-lipo, né? A primeira Ó, coisa, assim, a lipoaspiração, para ela ser bem feita, ela do mesmo jeito da abdominoplastia, ela tem que ficar bem natural. Então, o ideal é que a gente olhe aquele abdômen e ele esteja retinho, né? Para isso a gente usa cânulas fininhas, faz com bastante delicadeza, bastante precisão, para toda essa gordura que a gente vai removendo, vai tirando de maneira bem igualzinha em todas as regiões, né? O mais parelhinho possível, para ele ficar o mais natural possível. É, muitos pacientes eles confundem essa irregularidade, que às vezes fica, com fibrose, né? A fibrose é uma cicatrização. Depois que a gente remove a gordura, o organismo cicatriza e às vezes faz com que fique irregular. Aí o paciente pergunta aqui se é possível corrigir as fibroses. É possível, mas é bem difícil. Por isso que eu sempre recomendo não fazer várias lipos ao longo da vida. Por quê? Porque a primeira vez que a gente faz fica ótimo. A segunda já tem menos gordura e um pouco mais de fibrose, mais cicatriz. Então a gente consegue ter menos precisão no resultado. A terceira, sucessivamente, né? Cada vez vai ficando mais difícil da gente dar um resultado natural. Por isso que o paciente que faz a lipo, hoje ele não tem que se programar, eu junto dinheiro, se eu quiser, ano que vem eu faço de novo, vou engordar. Lipo não é para ser feita várias vezes. O ideal é que a gente faça o mínimo possível, porque cada vez o resultado ele vai ficando pior do que o resultado do primeiro procedimento, né? é verdade. E tem a questão das camadas também, né, Thiago, que eu acho que é interessante a gente comentar. Eu tenho umas imagens aqui que são legais de mostrar, ó. Deixa eu só inverter minha câmera para o pessoal que está interessado na lipo, ó. Então aqui a gente tem pele, gordura superficial, gordura profunda e a musculatura. Então no momento que a gente vai fazer a lipo, a gente pega as cânulas, né? A gente vai infiltrar essa região aí com uma solução de soro e as cânulas com movimentos de vai e vem, elas vão aspirando esse conteúdo gorduroso. Até que, no final, a gente acaba tendo mais ou menos esse aspecto, ó. Tá um pouquinho difícil de ver, mas aqui, ó. Então a gente tem a pele, a gordura superficial, a gordura profunda foi aspirada e o músculo embaixo. Então, esse aspecto aqui que fica trabeculado, esse espaço aqui é onde vai juntar líquido, por isso a importância da questão do uso das malhas. As malhas vão fazer uma compressão aqui e vão fazer com que a pele grude. E essa camada superficial de gordura aqui, que está junto da pele, é muito importante que ela não seja lipoaspirada, porque se a gente lipoaspira aquela camada ali superficial de maneira agressiva, com cânulas grossas, né, isso vai gerar irregularidades, vai ficar visível na pele. E às vezes aquela paciente que enxerga na praia, pega o sol e tu vê que a barriga dela está toda granulada, né? Então isso foi uma lipo que foi muito superficial, com cânula grossa. Tu até pode fazer a lipo superficial, mas aí tu tem que usar uma cânula mais fininha, como o Dr. Thiago falou antes, né? Tem que ser uma cânula mais delicada. Tá? E as fibroses, elas acabam sendo muito mais intensas se a gente tira essa gordura superficial aqui de maneira agressiva. E aí é difícil de corrigir, muito difícil. Eu sempre falo a lipoaspiração para mim é das cirurgias mais difíceis em cirurgia plástica, porque ela requer muito detalhe, muita precisão, muita concentração, para que a gente consiga ter um resultado bem natural. Então não dá para subestimar. Um lipinho, é uma cirurgia tranquila. Lipo é um procedimento bem minucioso, né? Tem que fazer com paciência. Valiati, voou o tempo, a gente tem 40 segundos É aqui. verdade, ó. Se passou uma hora, a gente nem viu, não respondemos quase nada. Um pouco a gente combina de fazer um segundo. Foi um sucesso a nossa live aqui, se manteve aqui acima de 100 para o final, ó. Então, coisa top, boa. O pessoal sabe que tu é bom mesmo. Digo mesmo. Isso aí. Mas amigo. Eu vou deixar aqui, fica no IGTV, se alguém não assistiu, se alguém quiser indicar alguma amiga, tá? Mas valeu por tudo, grande abraço, obrigado a todos. Isso aí, valeu. Agradeço o convite.